Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver a dúvida que me enviaste. É uma dúvida então que toca no tema das frações, isto relativamente ao quinto ano. O problema diz o seguinte, então o salto dos sapos, dois sapos saltam sobre uma mesma semirreta, que é esta semirreta que podes observar aqui na figura 2. Dizem-te que ambos os sapos partem aqui da origem da semirreta, que é exatamente aqui, do ponto zero. Diz-te que o sapo A salta então 3 quartos de 1 metro e dizem-te que o sapo B salta então 3 meios de 1 metro. Bem, aqui na primeira questão tens qual dos dois sapos deu um salto com maior comprimento. Ok, repara, para saberes aqui qual dos sapos é que deu um maior comprimento, terás então que avaliar as duas frações e perceber qual das frações é que representará então uma maior quantidade. Aquela que representará a maior quantidade vai-te dizer então qual dos sapos é que deu um salto com maior comprimento. Então repara, tens aqui o sapo A, e sabes que o sapo A deu um salto de 3 quartos de 1 metro. E sabes ainda que o sapo B deu então um salto de 3 meios também do metro. E repara, partindo eles do mesmo sítio, a fração que te der uma maior quantidade será aquela que te vai indicar o salto de maior comprimento. Podíamos resolver isto através visualmente aqui através do desenho da semirreta, mas como tens aqui esta folha dobrada, eu precisava, um metro não chegava para fazer a divisão, precisava do segundo metro. E como depois isto aqui está dobrado, eu penso que ficaria um bocado confuso. Depois na sessão presencial podemos então resolver desta forma mais intuitiva, mais visual, que será também interessante. Não podendo vir por aqui, vou então resolver através do valor das frações, porque também é possível. E então repara, temos então de comparar estas duas frações, 3 quartos e 3 meios, para perceber qual das frações é que representa maior quantidade. Podemos fazer isto sem cálculos, observando apenas as frações. Repara que esta fração, o numerador é 3 e aqui também o numerador é 3. Aqui vais pegar no 3 e vais dividir por 4 e aqui vais pegar no mesmo 3, mas só vais dividir por 2. Eu penso que não terás dúvidas que a fração que representa a maior quantidade será exatamente esta, porque tens a mesma quantidade no numerador, mas neste caso estás a dividir por uma maior quantidade e neste caso estás a dividir por uma menor quantidade. Repara assim, trabalhando isto de uma forma mais prática, tens 3 reboçados. Tens 3 reboçados aqui e tens 3 reboçados aqui. Repara, se estes 3 reboçados te fores dividir por 4 pessoas, cada uma dessas pessoas nem terá sequer direito a um reboçado, ficará com menos do que um. Neste caso, tendo os mesmos 3 reboçados, mas a dividir apenas por 2 pessoas, cada uma dessas pessoas terá até mais do que um reboçado. Então esta fração aqui seria aquela que representa uma maior quantidade. Mas imagina que estes numeradores seriam diferentes. Como é que resolves isto? Neste caso, nem seria necessário fazer contas, mas imagina que tinhas aqui numeradores diferentes e aí podias ficar na dúvida em qual das frações seria a maior. Então a estratégia passa sempre por redução ao mesmo denominador. Ou seja, eu vou arranjar aqui frações equivalentes a estas duas, mas desde que essas frações tenham exatamente o mesmo valor no denominador, ou seja, que é exatamente o número que te aparece por baixo aqui do traço de fração. Então, para tu teres o mesmo denominador, neste caso, bastava, por exemplo, se multiplicares aqui o 2 por 2, né? 2 vezes 2 dá 4, igualas aquele. Então, tudo bem. Multiplicavas aqui por 2 e multiplicavas aqui por 1. 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, tudo bem. Mas agora, para teres frações equivalentes, não te esqueças que ao multiplicares por 2, tens que multiplicar toda a fração. Quer dizer com isto, tens que multiplicar o denominador, mas também tens que multiplicar o numerador, isto para teres uma quantidade equivalente. Ou seja, tu aqui multiplicas por 2 e multiplicas por 2 em cima para compensar. Desta forma, teremos sempre uma quantidade equivalente a 3 meios. Sendo assim, a mesma forma farias aqui 1 vezes 4 e 1 vezes 3. Então ficamos aqui com 3 quartos, mas aqui ficas com 2 vezes 3, 6, e aqui 2 vezes 2, 4. E penso que aqui não restarão grandes dúvidas entre 3 quartos e 6 quartos.
a fração maior é esta, 6 quartos, então na tua resposta dirias que o sapo B deu o maior salto. Ok? Porquê? Porque a fração do salto que ele deu é a fração maior comparando entre estas duas. E terias então aqui a resposta para a 4.1. Agora, relativamente aqui a 4.2, tens então que calcular. Eu penso que aqui tens 3 meios menos, eu penso que aqui é o menos, depois confirmação. 3 meios menos 3 quartos e depois interpretar então o resultado no contexto da situação que te é apresentado. Bem, aqui terás que fazer uma coisa. Tu tens 3 meios menos 3 quartos. Tens que fazer aqui uma operação com frações. E terás de saber, não sei se já deste isto na aula, pelo menos até o dia que vi esta sessão não tinhas falado em operações com frações, não sei se isto já foi dado nas aulas, mas para tu somares ou subtrair frações, só o podes fazer se tiveres o mesmo denominador nas duas frações, o que não é o caso. Ok? Então, antes de fazer esta diferença, tu tens que ter as frações com o mesmo denominador. Ou seja, vamos ter que arranjar aqui frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. E já o fizemos aqui neste exercício 4.1. Então podemos dizer que 3 meios menos 3 quartos. Né? Para teres aquele denominador multiplicavas por 2, exatamente o que foi feito aqui neste exercício 4.1. Para teres uma fração equivalente, multiplicas o denominador pelo mesmo fator que multiplicas o numerador. Então ficarias com 6 quartos, menos, aqui ao multiplicares por 1 ficaria exatamente o mesmo valor, ficava então 6 quartos menos 3 quartos. E agora sim, aqui é que fazes exatamente a operação de subtrair, que se faz sempre desta forma. Colocas aqui o traço de fração, o denominador, que é igual nas duas frações, continua o mesmo, continua exatamente o mesmo, continua 4 e fazes apenas a subtração com os numeradores. Ou seja, aqui vais colocar 6 menos 13. Ok? Eu penso que dá para entender. Somas e diferenças de frações. O denominador que é igual vai continuar igual aqui no resultado e tu fazes a operação com os numeradores. Isto depois de garantires que as frações têm o mesmo denominador. Ok? Agora aqui é só fazer a operação. 6 menos 3 dá 3, então esta diferença daria 3 quartos. Agora, isto é o cálculo, agora tens de interpretar o resultado. Como é que vais interpretar o resultado? Interpretar o resultado é exatamente o que é que significa este valor. Então repara no seguinte, tens aqui o sapo A. O sapo A deu um salto de 3 quartos, quer dizer, deu um salto de 3 quartos e veio parar mais ou menos aqui, em 3 quartos. Tens aqui o sapo A. E depois o sapo B deu também um salto, mas deu um salto maior. Deu um salto de 3 meios, seria aqui 1,5 m. E ele estaria exatamente aqui nesta posição, que representa então o 3 meios. Quando tu fazes isto, quando tu fazes 3 meios menos 1 quarto, o que é que isto vai dar em termos do contexto do problema? Repara que 3 meios será esta distância, daqui até à origem da semirreta. E 3 quartos será a distância, né, daqui dos 3 quartos também até à origem da semirreta. Então quer dizer, quando tu retiras aqui este espaço que está a vermelho, ao espaço que está a vermelho, que são os 3 meios, tu retiras os 3 quartos, que é esta linha azul, o que é que sobra? Quando tu retiras isto em termos espaciais, vai-te sobrar isto. Vai-te sobrar aqui este espaço verde. Repara, se esta linha vermelha tu retirasses a azul, sobra então esta linha verde. Que são os tais nossos 3 quartos. Agora, o que é que representam estes 3 quartos de metro? O que é que isto representa? Representa exatamente a distância a que o sapo A se encontra do sapo B. É exatamente isto. A diferença entre os dois saltos dá-te a distância entre os dois sapos. Ok? Isso seria mesmo escreveres isso. A resposta é 3 quartos, mas depois interpretar o que é que isso significa. Então, isso significa que a distância entre os dois sapos é então 3 quartos do metro. Okay? Tinhas então aqui a resposta à questão 4.2. Bem, fica aqui então a minha sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.